Fala aí, meu povo! Seja muito bem-vindo ao 95º dia de devocional. E hoje eu quero dizer que o domingo chegou. Ele ressuscitou. Lucas capítulo de número 24 vai dizer o relato. No primeiro dia da semana, domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens, com roupas resplandecentes, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhe disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." Então lembraram-se das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Aqui no versículo 13, começa a passagem onde fala do caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia?" "Que coisas?" perguntou Jesus. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. "Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e estes disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram." Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: "Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite." Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: "Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras?" E imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus, quando ele partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: "Paz seja com vocês." Aleluia!
Aleluia, meus amigos. Pois é. Aquilo que nós estávamos falando nos últimos os últimos 3 vídeos, esse é o quarto da sequência, é que quinta-feira Jesus tem a sua última ceia, estabelece a ceia como um sacramento, como um dia a ser celebrado, a ser realizado sempre em memória dele e que ele haveria de vir. Na sexta-feira temos o luto, temos a morte, temos a cruz, temos o sepultamento, temos ali o sentimento de que agora tudo acabou. No sábado é um sábado de silêncio, é um sábado onde não tem mais o mestre, não tem mais sua presença, não tem mais as suas palavras, os seus ensinamentos. O que vamos fazer da nossa vida? E aí nós temos o domingo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. He is risen. Essa é a viva esperança, meus amigos. Se na sexta-feira era um dia sem esperança, era um dia de morte, era um dia de fim, e o sábado era um dia de juntar os cacos, era um dia onde nada mais fazia sentido, o domingo é o resplandecer da vitória da igreja, da vitória do povo de Deus, a vitória verdadeira sempre, para sempre. Jesus conquistou a morte, Jesus conquistou a sepultura, Jesus está vivo, e é isso que nos faz continuar esperançosos, continuar fervorosos, cheios de fé, porque Ele está vivo. Jesus está vivo e reina para sempre, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo e o fim de tudo. Ele é e Ele sempre será Rei e Senhor. Ele é o Verbo, Ele é a própria vida, Ele é a luz dos homens, Ele é aquele que venceu. O nosso general, o nosso irmão mais velho, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que rasgou o véu por meio do seu próprio corpo, aquele que é o caminho, aquele que é o portão, aquele que é o pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele está vivo. Ele é a esperança viva em nós. Ele é aquele que nos salvou, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que parecia estar morto, mas ressuscitou. Como diz lá em Apocalipse, João vê um cordeiro que parecia estar morto, que foi ferido até a morte, mas que ressuscitou, que estava vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo. Feliz ressurreição. E por meio dele, a palavra de Deus diz que nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, podemos ter vida. E vida em abundância. Porque Ele vive. Porque Ele vive. E se temos o Filho, temos vida e vida em abundância. Se o Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Ele é a verdade. Se você quer ser liberto de prisões, cadeias, vícios, depressão, angústia, ansiedade, luto, tristeza, Ele pode e Ele vai, se você abrir o seu coração, mudar a sua vida. Nós já falamos aqui. Ele é o oleiro, Ele pode pegar o vaso e fazer um vaso novo. Ele pode. Abra o seu coração. A Páscoa não é sobre ovos de chocolate. A Páscoa não é isso. A Páscoa é sobre o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, venceu a morte e vive para sempre. O cântico é onde está a morte, a sua vitória, onde está o pecado, o seu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Ele é a própria vida. Entregue a sua vida para Jesus e Ele vai mudar tudo. Ele vai mudar tudo. Ele mudou tudo para mim.
Ele vai mudar tudo para você. Só se renda, se entregue. Jesus está vivo. Feliz ressurreição. Feliz ressurreição. Porque Ele vive. Porque Ele vive e vive para sempre. E um dia nos encontraremos com Ele. Ah, que glorioso dia. Nós o veremos face a face. Porque Ele disse em João 13, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu virei e vos levarei para estar comigo para sempre. Não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi para que deis fruto, e fruto que permaneça. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele vive. E essa é a nossa vitória. Essa é a verdadeira Páscoa. Ele vive. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Escute a voz dele. Compartilhe essa mensagem. E celebre. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. Deus te abençoe. Fique com Deus. Celebre esse dia. E até amanhã.